Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Alcance Mais. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aí no conforto do lar, da casa, ou alguns até no trabalho, mas vão participar desse Alcance Mais dessa noite, muito especial. E eu já quero começar aqui dizendo algo a vocês, né, que nos acompanham. Todas as terças-feiras nós temos feito um bate-papo muito especial aqui e com vários convidados diferentes. E hoje, né, nós temos aqui alguns convidados, mas são convidados da casa, né? Todos os Alcance Mais que nós fizemos aqui, todas as terças-feiras, temos utilizado os irmãos da casa. E hoje, em especial, nós temos aqui irmãos, amigos também, homens que são relevantes na sociedade nos dias de hoje. E o tema que nós colocamos, né, para esse bate-papo dessa noite posicionados na linha de frente. E para começar aqui o nosso bate-papo, eu quero apresentar aqui os nossos convidados. Eu estou com o Coronel Péricles de Matos, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, o Coronel Mário Ricardo do Amaral, diretor do Hospital da Polícia Militar do Estado do Paraná. Eu estou aqui também com o Capitão Anderson Gomes, chefe da Defesa Civil do Estado do Paraná, e o Dr. Matias, médico e especialista em geriatria. Sejam bem-vindos todos vocês. Esses quatro homens que aqui estão são irmãos aqui da casa, são membros da comunidade Alcance. Matias é líder de célula, Ricardo também líder de célula, são pessoas que nós conhecemos, Anderson também, Coronel Pérez, temos já um bom relacionamento de longos anos com eles. E eu quero, né, dar boas-vindas a todos vocês, né, agradecer a Deus pela vida de cada um. E eu quero dizer para você que está em casa, mande esse link agora para um familiar, um amigo, um colega, talvez até da área militar que você tenha. Mande esse link para essa pessoa acompanhar o nosso bate-papo aí dessa noite. Eu quero começar fazendo uma pergunta ao Coronel Péricles, e também ela vale para todos vocês, e aí vocês já podem também dar uma boa noite aos nossos irmãos. Todos vocês ocupam posições de autoridade no momento, né? E como é exercer a autoridade hoje de uma forma relevante? Como é ser um cristão hoje, no contexto que você está hoje, Coronel Péricles, né? Como é ser um cristão hoje comandando uma instituição que é a Polícia Militar, né? E eu gostaria de já iniciar o nosso bate-papo perguntando, porque provavelmente muitos que estão em casa têm como é ser um cristão, né? Nos dias de hoje, e comandar uma instituição, né, de tanto valor, de tanta importância que tem, que é o comando da Polícia do Estado do Paraná. Bem, boa noite. Pastor Marciano, obrigado pela oportunidade. Em nome da Polícia Militar do Estado do Paraná, nós gostaríamos de agradecer esse momento concedido pela comunidade de Alcance. Quero dar meu boa noite aos nossos colegas que estão aqui ao nosso derredor. Também aos nossos ouvintes que das suas residências estão acompanhando esse momento. Obrigado pela audiência. Quando nós exercemos uma função de comando, nós temos todo um preparo fornecido pela nossa academia de polícia, somado à nossa preparação pessoal, à nossa maturidade. Eu diria, e a orientação que nós tivemos aqui, que as nossas respostas fossem breves, que eu procuro conciliar duas linhas no exercício do comando. O primeiro delas chama-se exemplo. O meu soldado, nos 399 municípios do Estado do Paraná, e são 19 mil homens que servem a população paranaense, eles estão me observando. E, ao me observarem, eles exigem e querem que o comandante deles seja um exemplo no seu proceder, nas suas atitudes e nas suas decisões. E a segunda questão que afeta profundamente a minha atitude com relação à autoridade são os valores que eu professo. Esses valores começaram na minha infância, no meu berço, a minha família, Dona Eide, o seu Hugo, os meus pais,
A formação que eu tive pela igreja que eu frequentei, a igreja cristã, e os valores que me foram repassados, tanto na minha vida militar no Exército, como na minha vida militar também na Polícia Militar. Então, esses valores são introjetados e nós temos o compromisso na preservação desses valores. E quando nós professamos e praticamos os valores de honestidade, probidade, ética, moral, nós estamos servindo a comunidade, pois repassamos valores bons e o nosso agir torna-se consoante com a nossa linha proposta de exercer autoridade dentro dos limites da lei, com a moralidade e a probidade necessária. Obrigado. Coronel Ricardo, você hoje está atualmente como diretor do hospital ali da Polícia Militar. E eu queria que você contasse um pouco aí da tua experiência, como é ser um cristão hoje, sendo diretor de um hospital, né? O coronel falou, né, dos valores da instituição, e eu queria que você contasse um pouco para nós como que é isso. Boa noite a todos vocês que nos assistem de casa. É um prazer estar aqui, receber esse convite do pastor Marciano, estar aqui nessa casa na qual eu congrego. Com relação a estar na frente da direção do hospital, nós, como cristão, realmente é bastante desafiador, porque nós temos que dar esse testemunho, né, ser esse exemplo, e dentro do hospital, as pessoas nos veem como exemplo. O líder que está ali, como exemplo. Qualquer desvio de conduta, qualquer coisas que estão diferentes do que é proposto, as pessoas estão nos olhando. Então, como cristão, realmente é só uma extensão dos valores que a gente tem aprendido nessa casa. A gente não precisa realmente, como eu até falei, brinquei com a Denise, sair dando bibliada nas pessoas, mas eles vão ver, as pessoas nos veem muito mais através dos nossos atos e atitudes ali dentro do hospital. Então, realmente, o testemunho ele vale muito dentro da instituição. A gente tem buscado e passado esses valores ali dentro do hospital. Muito bom. Capitão Anderson Gomes é chefe da Defesa Civil do Estado e queria que você contasse. Me ajuda aí, pastor. Depois o coronel Fernando lá me pega. Então, pastor, é o seguinte, eu vejo assim, né, essa questão. Eu acho que na esteira do que os senhores já falaram, acho assim, essa questão do exemplo é muito importante, porque eu acho que muitas vezes a gente vai ser a única Bíblia que a pessoa vai ler. Então, eu creio muito nisso, né? Que muitas das vezes a gente vai ser a única Bíblia que a pessoa vai ler, e vai além disso, né? Eu creio que quando Deus coloca a gente em uma posição, né? Por exemplo, eu nasci em Vaiporã, pastor, interior do Paraná, né? Quem sou eu na hora do dia? Hoje eu trabalho lá no Palácio Araucária, né, de chefe do Centro de Gerenciamento de Risco e Desastres. De repente eu falei, puxa, por que eu estou aqui, né, Deus? Então Deus me colocou lá por um motivo. Eu acho que Ele que me dá essa capacidade sobrenatural de resolver alguns problemas. Eu acho que é da mesma forma, né, que os senhores, que acontece com os senhores. Assim, eu creio que assim, a característica do militar já é essa questão do exemplo, né? Desde sendo cristão ou não, muitas das vezes o superior hierárquico já é cobrado esse exemplo, mas eu acho que a gente como cristão, acho que a gente se cobra ainda muito mais, né? Porque eu creio que é isso, a gente tem que influenciar as pessoas que estão à nossa volta de uma maneira diferente, não só dentro do militarismo, mas a pessoa tem que ver, puxa, essa pessoa quando ela entra aqui, algo acontece de maneira diferente. Eu creio muito nisso. Isso. Muito bom. Doutor Matias. Boa noite a todos, boa noite, igreja. É um prazer estar aqui de novo, estava com muita saudade de poder voltar a essa casa, né? Desde março que a gente não consegue vir aqui, então estou matando a saudade. 15 de março foi a última
culto presencial que nós tivemos. 15 de março, olha só. E desde então, a gente na área da saúde está enfrentando essa crise, né? Tem muitos colegas que realmente estão dentro das UTIs, na linha de frente, tem outros colegas que estão trabalhando em setores administrativos em home office ou dentro de outras situações de gestão, que seria o meu caso. Mas dentro da área da saúde, dentro da área de medicina, nós trabalhamos com o nosso código de ética, né? E eu estava lembrando aqui agora, né, enquanto os colegas estavam conversando, sobre a questão da liderança pelo exemplo, eu estava lembrando de um professor meu, lá na época da faculdade, que ensinava para a gente que o médico e a ética não se faz na faculdade, se faz em casa, se aprende em casa, com aquilo que você ensina. E a liderança que a gente exerce dentro da área da medicina, seja no consultório, seja numa UTI, seja dentro de um hospital, seja o lugar que a gente for, ela começa na nossa casa, né? A nossa liderança, ela é realmente pelo exemplo. Então, seja médico, seja qual profissão que for, realmente a liderança é pelo exemplo. E nós, como cristãos, dentro dessa época, onde as pessoas estão desesperadas, buscando respostas, estão buscando uma luz no fim do túnel, então, quando a gente usa os princípios cristãos, usa aquilo que Jesus falou para a gente, aí a gente consegue dar uma esperança para as pessoas vivendo essa vida de forma diferente, uma vida alegre, mesmo no tempo difícil de crise que a gente está agora. Muito bom. Eu quero pedir para você que está nos acompanhando, enviar sua pergunta. Entra aí no chat nosso e manda a sua pergunta. Nós vamos tentar, à medida do possível, aqui, selecionar uma ou outra. Já nos perdoe, talvez alguns. Às vezes a gente tem muitas perguntas, acabamos não conseguindo ter tempo aqui para responder todas elas, mas você manda para nós, e conforme no nosso bate-papo vai acontecendo aqui, a gente quer transmitir ela aqui aos nossos convidados para que eles possam responder. Lembrando que esse é o tema, né? Nós falamos sobre o tema posicionados na linha de frente. Então, hoje não mande pergunta de escatologia, né? Por favor, vamos focar aqui no tema que nós temos para essa noite. Mas eu quero fazer uma pergunta ao Coronel Péricles, porque eu acredito que é uma pergunta que hoje talvez esteja na mente de muitos curitibanos e até paranaenses. Como tem sido nesse momento agora, Coronel, dessa quarentena, né, dessa pandemia? A gente ouve notícias aqui e ali, e aí a gente ouve, olha, teve vários, né, devido ao vírus, várias pessoas que estavam presas foram liberadas, porque para não ter o contágio na cadeia, e elas foram liberadas para as ruas. Eu vi um número que eu achei alto no Paraná, talvez 4 mil, eu não sei se é exatamente esse número, 4 mil presos, né, que estão em liberdade e nesse momento. E aí eu quero perguntar para você, aumentou a criminalidade nesse momento, né? Qual é o cenário nosso hoje? O que você poderia dizer, não só aos curitibanos, mas a todos os paranaenses que estão nos assistindo aqui, do atual cenário, Coronel? Boa pergunta, pastor Marciano. Uma pergunta que merece uma resposta inteligente. Primeiro, como gestor, como comandante, e o senhor também está à frente de uma igreja, é uma autoridade eclesiástica, mas também é um administrador. Nós precisamos entender que quem está pensando em soluções para a pandemia agora, já perdeu a guerra. Isso aí deveria ter sido pensado e planejado 2 meses, 3 meses atrás. A Polícia Militar do Estado do Paraná e o governo, do nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior, ele fez a lição de casa. Nós fizemos a lição de casa e nós planejamos esse momento. Nós preparamos e vislumbramos os impactos sociais da pandemia, o efeito do isolamento social imposto por decretos estaduais, por uma regulamentação federal, orientada por médicos. Eu criei um comitê na Polícia Militar do Paraná chamado de Biossegurança, composto pelos nossos médicos, e em especial destaque ao Coronel Mauro, que é o nosso diretor de saúde. Nós somos orientados por quem entende de pandemia, que é o corpo clínico, o corpo médico, nos orienta, e nós transformamos em decisões, em comandos, tanto para o nosso público interno, os nossos policiais militares, como em nossas ações táticas na prevenção do crime. Resultado disso,
Nós temos uma redução de 30% da criminalidade no todo no estado do Paraná. Resultado do quê? Uma polícia presente, uma polícia que está no bairro, uma polícia que está fazendo ações preventivas. Eu desdobrei as nossas operações em operações ostensivas, que são saturação nos bairros, georreferenciamento, aplicação, polícia ambiental, cavalaria, helicóptero, e nós estamos conseguindo esses efeitos. E também as operações de inteligência, em que nós pensamos aquele marginal, aquela pessoa que optou pela criminalidade e está criando um problema específico em uma comunidade, em uma cidade, em um bairro. Nós pensamos e tiramos do convívio social. Resultado disso, enquanto o nosso país, nós vemos o crescimento do pânico, o colapso de alguns sistemas de saúde, o Paraná está indo bem, a contaminação da pandemia da nossa população está baixíssimo. Nós somos um dos estados que a progressão da contaminação está menor na nossa população. E na Polícia Militar do Paraná, o coronel Ricardo aqui, ele irá falar sobre isso, nós temos um caso confirmado e 2 casos que foram tratados. Nós temos vários policiais que foram afastados de serviço de maneira preventiva, diabéticos, cardíacos, que têm alguma comorbidade que nós deixamos em casa, e o policial que está ígido está na linha de frente, combatendo o crime, para que o cidadão possa ficar em casa tranquilo. Muito bom. Coronel Ricardo, como que está essa questão dos policiais? Até uma dúvida minha, né? Porque vocês estão na linha de frente, assim como os médicos, né? O bombeiro, a polícia militar. A gente aqui como igreja tem, nos nossos cultos online, né? Desde o início deles, todos os nossos cultos, ou pelo menos a maioria deles, nós temos orado, né? Pelos médicos, pelos profissionais da área da saúde, o profissional do SAMU, né? E a gente sabe que vocês estão nessa linha de frente. Como que está hoje, né? Tem muitos casos, né, na polícia. Como que está essa situação hoje? Então, pastor, assim como o coronel Péricles falou, tão logo nós detectamos dentro do estado do Paraná os primeiros casos de coronavírus, o Hospital da Polícia já preocupado, na verdade, com o seu efetivo, né, através da diretoria de saúde e próprio hospital, nós começamos vários protocolos, né, protocolos de atendimento, protocolos dentro do hospital, para evitar que essa pandemia, na verdade, atingisse todo o nosso efetivo de segurança. Então, através desse protocolo, esse Comitê de Biossegurança nós montamos dentro da diretoria de saúde, e também um atendimento específico para médico, né, via WhatsApp, onde o policial da ativa ele tem ali todo o atendimento. Hoje, dentro da polícia, nós internamos um militar da reserva, que ficou internado, não precisou dos cuidados de intubação, e tivemos 2 casos, especificamente de militares que não precisaram ser internados, foram acompanhados, tiveram todos os cuidados, inclusive já retornaram ao trabalho. Então, tudo isso é esforço, né, nosso, da corporação, no sentido de fazer estabelecer medidas preventivas, uso de máscara, o próprio, realmente, como o policial se portar numa abordagem, a lavagem das mãos, higienização. Então, nós tivemos todo o cuidado de estar passando todos esses protocolos. Então, hoje, dentro da corporação, nós temos, assim, especificamente para a Covid, um índice muito baixo. Muito. Que nós temos afastamentos por doenças crônicas, que são peculiares, que a gente não consegue estar colocando esse policial em virtude para não estar agravando. Mas, assim, nós estamos muito bem. Muito bem mesmo, né? Parabéns aí ao comando, porque eu vi uma notícia recentemente que acho que no Rio de Janeiro, infelizmente, 10 policiais militares foram a óbito, né, já pelo Covid. Exatamente. 10 policiais militares da PM do Rio de Janeiro já perderam a vida vítima do coronavírus. E aqui no Paraná tivemos um caso e ele já foi recuperado, ou ele está... Não perdemos nenhum. De óbito, militares da ativa, não tivemos nenhum, não tivemos nenhum.
Glória a Jesus, muito bom. Eu quero fazer uma pergunta agora ao Dr. Matias. Dr. Matias é geriatra e nós temos um número muito grande de pessoas que nos acompanham, Dr. Matias, de idosos, né, que estão em casa, não estão podendo sair nesse momento. Inclusive, a gente retomou, né, domingo passado agora, os nossos cultos presenciais, com uma capacidade reduzida de pessoas. Aliás, já quero deixar para você, aí fica ligado que na sexta-feira nós vamos liberar o link, porque todos aqueles para participarem no culto, domingo de manhã, no culto das 10, no culto das 18, você vai ter que fazer uma inscrição. É gratuito, mas é para nós termos o controle, seguindo todos os protocolos de segurança que nós adotamos aqui na igreja, devido segundo o decreto do governador, que liberou os cultos, né? Então as nossas cadeiras até já estão posicionadas aí, com distância de 2 metros cada uma delas. Nós temos álcool gel, todas as pessoas que vêm para o culto devem usar máscara, né? E nós estamos evitando abraços, aquela confraternização no final ali, que normalmente nós gostamos de fazer. Mas nós estamos pedindo para os idosos, você, né, faz parte do grupo de risco, e os idosos, você não venha, né? Fique em casa ainda, continua assistindo online. Mas eles estão já há 65 dias, talvez 70 dias, nessa pressão em casa. Eles querem sair hoje mesmo. Nós pensamos em algo que nós vamos fazer com os nossos sêniores aqui da igreja, mas eu queria que você, como geriatra, como médico, pudesse dar algumas orientações para esses queridos, né, que estão em casa sem poder sair, algumas dicas e o que eles podem estar fazendo nesse momento de quarentena, doutor Matias. Excelente. Primeira coisa, não sair de casa, né? Muitos idosos estão realmente querendo sair muito e, inclusive, o nosso prefeito acabou tomando uma medida de acabar com o passe livre para os idosos, porque tinha muito idoso andando de ônibus, então foi uma medida acertada ainda nessa fase, né? Eu vi uma notícia, acho que foi essa semana, o próprio prefeito falando que num dia 1.700 idosos circularam, né? E eu vi ele indignado, tipo assim, vocês não estão ficando em casa. Exato. E a gente precisa de colaboração nessa hora, porque a ansiedade de sair de casa, de ir no mercado, de ir no banco, enfim, é muito grande, né? Porém, sendo a maior população de risco, né, a prevenção, a gente não sabe, a gente não vê o vírus, então a prevenção é aquilo que é mais importante. E nessa fase onde, né, o idoso está em casa, isso vale agora para todo mundo, tá? O que você tem que fazer? Você tem que cuidar do seu bom depósito, né? O que é bom depósito? O que é você fazer a tua semeadura nesse tempo que você está em casa, aproveitar o tempo, né, realmente para trabalhar a sua mente, trabalhar seu coração, trabalhar o espírito, para que você saia fortalecido dessa hora da crise. Então, o que acontece? Nós estamos em casa muitas vezes com tempo, né, e se você gastar todo esse tempo vendo televisão ou ficando em WhatsApp, Facebook, além de contaminar a mente com tanta coisa que não vai te acrescentar, e muitas vezes tem o problema das fake news, né, pastor? Então, fica ouvindo muitas notícias que realmente não vão ajudar você. Aproveite para ler um bom livro. Primeiro, né, a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, fazer o bom depósito. E uma outra coisa muito importante, lembrar que você continua sendo um ponto de referência da sua família, continua sendo um ponto de referência para os seus filhos, para os seus netos, e esse período onde você pode acumular esse bom depósito e podendo acumular experiências, contar as experiências, ter relacionamento, mesmo que seja, né, ao vivo, pelo WhatsApp, por videoconferências, mas conversando com os netos, contando histórias, aproveitando esse tempo aí para ocupar a mente com coisas boas e que realmente edificam, vai fazer toda a diferença. E esse depósito que fizer agora vai se refletir depois da crise, porque não é o momento que a gente está isolado socialmente que a gente deve ficar isolado das outras pessoas. Muito pelo contrário, a gente está se aproximando muito mais agora. Então, é o momento de aproveitar isso. Muito bom. Eu quero aqui... Nós temos falado muito, né? Provavelmente você
quase todos os dias você vê uma notícia sobre o coronavírus, e parece que o mundo agora ele gira só em torno do coronavírus. Nada mais acontece, né, no mundo, né? As pessoas, o Coronel Ricardo falou, existem outras doenças, né, patológicas, enfim, que acabam trazendo enfermidades. E parece, no momento hoje, que só existe o coronavírus, né? E não existe. Nós temos muitos outros problemas, também muitas outras doenças. Em especial, Capitão Anderson, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento aqui também no estado do Paraná e até no Brasil mesmo, que é a dengue, né? Que a dengue, pelo número que eu lembro que eu acompanhei esses dias, ela já havia matado mais pessoas já no estado do que o próprio coronavírus, né? E as pessoas acabam não vendo isso, né? Achando que é só o coronavírus, mas não, nós temos outros problemas. E eu queria que você desse um panorama para nós, Capitão Anderson, já que você também é da Defesa Civil, né? Ali, chefe da Defesa Civil, tem acompanhado, né? Como que está a situação do Paraná com relação à dengue? Hoje, no último boletim atualizado pela Secretaria de Saúde do Estado, a gente tem aí mais de 230 municípios, 237 aproximadamente, em situação de epidemia. O que é essa situação de epidemia? É quando tem mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Como tem municípios muito parelhos em número de habitantes, é feito esse... Então, mas definindo, né, hoje tem mais de 230 municípios em situação de epidemia. Para a gente ter uma ideia de onde que é isso, tá? Mas aonde que é isso? A grande parte do Oeste e Nordeste, né, que fica ali os municípios mais afetados com isso, né? E isso é um problema somado com a situação do coronavírus, porque nós temos pessoas ali com a doença, com a dengue, tem pessoas suspeitas de coronavírus ali usando aquele ambiente hospitalar também. Então, assim, é muito mais propício para acontecer um colapso, né, no sistema de saúde desses municípios. Em que pese, né, a gente olhando, até pegando o gancho do doutor, do coronel, que falaram, né, da preparação no Estado, se a gente for ver hoje, o Estado passou de 3 mil casos, mas porque o Estado é o Estado que mais testa, né, pessoas também. E daí é importante a gente ver, a gente não ficar assustado com as notícias, mas que a gente vê que a taxa de ocupação, tanto de UTI e enfermaria, ela continua parelha, né? Ela continua com uma folga boa ainda para que as pessoas possam ser tratadas. Mas, voltando a falar da dengue, hoje nós temos, vamos dizer assim, o período epidemiológico da dengue ela varia de agosto até agosto, e daí começa outro período. Mas, nesse último período, a gente já tem mais de 180 mil pessoas que pegaram a doença no Estado. 180 mil pessoas que pegaram a doença no Estado. Provavelmente alguém do meu bairro, vizinho, talvez? Até assim, Curitiba, região metropolitana e litoral, ainda assim estão num processo ainda não tão, vamos dizer assim, o nível de incidência não é tão alto quanto a parte do Nordeste, a parte do Oeste ali. Tem municípios ali que estão com quase, vamos dizer assim, 5 mil pessoas, 5 mil afetados por 100 mil habitantes. Ou seja, uma cidade pequena, quase todo mundo que você conhece já pegou a doença esse ano. Então, é uma situação, né, bem preocupante, em que pese agora, até por causa da questão da estiagem, que todos nós estamos enfrentando. Quem aqui não recebe o aviso da Sanepar falando que vai ter o corte hoje ou amanhã na sua residência, mas em função até da estiagem, a epidemia de dengue como um todo, no estado, em alguns locais, ela sobe, mas como um todo no estado, num número, vamos dizer assim, global do estado, ela tem caído. Lá por setembro, novamente, ela começa, a tendência é começar a subir, e a gente, enquanto Defesa Civil, a gente está tentando fazer esse estudo para tentar entender quais as ações que deram mais certo, para que a gente possa já aplicar para o ano que vem.
Eu não lembro exatamente o número, Capitão Anderson, mas eu lembro que um dia eu cadastrei no meu SMS do telefone que eu recebo mensagem pelo CEP que eu cadastrei da minha residência quando vai ter alguma chuva mais forte, com ventania, até porque às vezes você, é curioso, às vezes eu estou aqui na igreja, eu recebo o aviso, mas aqui está o sol, está bonito, e às vezes eu recebo o aviso, porque está cadastrado o meu CEP pela minha casa, que vai chover e a chuva vai ser forte. Você lembra o número? Até para a gente passar para quem está em casa. A gente é um serviço que a Defesa Civil faz, a gente trabalha nessa fase do pré-desastre, né, que é o alerta. A Defesa Civil ela iniciou na Segunda Guerra Mundial, justamente para dar o aviso dos bombardeios que iam acontecer. Foi na Inglaterra que começou essa questão da Defesa Civil. Então, hoje a gente faz esse alerta pelo CEP, das pessoas. O número para cadastrar é 40199. Então, a pessoa ela manda o SMS para o número 40199 e ela coloca... 40199. E ela coloca no texto do SMS, ela coloca o número do CEP. Só colocar o número do CEP ali, ela vai receber esse aviso. Ultimamente, a gente tem mandado aviso também de estiagem, aviso até sobre a dengue, para evitar acúmulo de lixo. A gente tenta fazer esse aviso, essa questão educacional aí para a população, e até para a população, às vezes, se preparar. É lógico, a gente também emite alertas um pouco mais sérios quando a chuva passa um pouco do limite da normalidade. Mas é isso. Então, 40199, o serviço é gratuito e vale para o estado inteiro. Hoje, no estado, são mais de 600 mil pessoas, mais de 500 mil de pessoas que recebem esse aviso da Defesa Civil. Coronel Ricardo? Complementando a questão da dengue, né, o Anderson, que a transmissão da dengue é através do mosquito, né? Então, o que acontece? Esses mosquitos, na verdade, eles colocam seus ovos em água parada. Então, vale lembrar que depende muito de nós, da população em geral, né? Apesar de que a gente está vivendo nesse período aí de estiagem, mas um alerta importante é você, em casa, verificar se não tem água parada, garrafa, pneu, essas coisas, que é um foco para o desenvolvimento do mosquito, né? Então, é um aspecto diferente do corona, que é um vírus respiratório. O vírus da dengue ele precisa de um vetor, que é o mosquito. Então, se a gente conseguir combater o mosquito, a gente vai estar diminuindo a incidência aí desse vírus, que diferentemente do corona, que é respiratório. É bem legal isso, porque assim, até a gente tentando estudar a história, qual município que tinha um histórico bem grande e agora não tem mais um histórico de incidência grande, a gente estava conversando com um prefeito que não tinha mais caso nenhum de dengue no município dele, há 2, 3 anos atrás era infestado. Aí a gente perguntou, mas prefeito, o que aconteceu? Ele falou assim, não, eu simplesmente tenho um projeto lá de horta municipal e eu troco verdura por lixo. Então, o que ele faz? Ele incentiva o cara a pegar o lixo que está acumulado na casa dele, leva lá, ele ganha uma verdura e ele acabou com o problema de dengue do município dele. Então, a dengue é bem essa questão da educação mesmo que vai resolver esse problema. Muito bom. E nós já temos, você falou, 136 mortes por dengue no Paraná? Por aí. Uau, número grande também. Estamos com esse número. Apesar que o Covid, ontem, né? Até ontem já estava no estado 156 mortes. 156. 156 óbitos. Eu quero fazer uma pergunta ao Coronel Péricles, que eu acredito que essa pergunta, ela até nós conversando aqui essa semana na nossa reunião de presbitério, conversando com a nossa equipe, algo que tem nos preocupado muito, Coronel, e tem chegado a nós algumas notícias do aumento da violência doméstica, né? Nesse período aí de quarentena, os maridos em casa, isolamento social, muitos estressados perdeu o emprego, né? Enfim, porque houve uma mudança na dinâmica da vida. E eu queria ouvir do senhor, aumentou realmente o número
doméstico, né, de casos assim de mulheres acabarem sofrendo violência doméstica? Pastor Marciano, boa pergunta. Nós temos dois cenários. Nós temos um cenário nacional, e quando a nossa comunidade paranaense ela recebe os jornais, a mídia nacional, realmente, na esfera nacional, ocorre esse sintoma, essa mudança na estatística. Mas no estado do Paraná, não. Devido à nossa cultura, os instrumentos que tem para a mulher levar o caso da violência doméstica às autoridades, são vários canais de acesso à educação. Nós temos uma redução de 11%. Então, toda vez que ocorre uma ligação para o 190, é tabulada essa ocorrência, ela forma uma estatística. Os nossos bancos de dados, e nós não somos nós que produzimos a nossa própria estatística, ela é feita pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, ela indica uma redução de 11% na violência doméstica. Agora, não é a mesma estatística nacional. A estatística nacional, ela diferencia. A soma dos outros estados apontam para esse aumento, dentro dessas mesmas variáveis que o pastor falou. Mas deixa eu deixar bem, vou enfatizar, no estado do Paraná não é verdade isso. A nossa estatística produzida pela Secretaria de Segurança aponta uma redução de 11% na violência doméstica. No estado? Sim. Se alguma mulher está sofrendo violência doméstica, qual o número que ela liga? Para onde? Aqui, 190. 90. 190, viatura, faz a denúncia. O cupom faz a denúncia, será prontamente atendida. Muito bom. Uma pergunta que estão fazendo para nós: qual que é o efetivo da Polícia Militar aqui na cidade de Curitiba? Então, vamos falar do macro para chegar no micro. A Polícia Militar do Estado do Paraná são 19 mil homens, sendo 7 mil bombeiros. Nós atendemos 399 municípios e uma população de 11 milhões de habitantes no estado do Paraná. Nós nos desdobramos diuturnamente, através dos nossos batalhões e as nossas unidades operacionais, para, através do nosso esforço operacional tático, proporcionar a sensação de segurança à nossa comunidade. Nós temos em torno de 4 mil homens a 5 mil homens em Curitiba. Esse efetivo ele tem uma certa flutuação, porque nós apoiamos operações no interior do estado. Por exemplo, o nosso batalhão de operações especiais, ele desloca em operações na fronteira, operações em Londrina, uma intervenção no litoral. E com esse efetivo, obedecendo principalmente um planejamento apurado, decorrente do georreferenciamento, como eu disse, a estatística de violência doméstica, mas nós temos a estatística de homicídio, furto, roubo. Nós aplicamos o policiamento de forma científica no local certo. Só para vocês terem ideia, permitam-me acessar aqui o meu aparelho, nós atendemos, em média, no estado do Paraná, por ano, 900 mil ocorrências. Por mês, 71.619. Por hora, 98 ocorrências. Por minuto, uma média de 2 a 3 ocorrências por minuto. Ou seja, nosso trabalho é 24 horas. A Polícia Militar não para atendendo o cidadão paranaense. O nosso home office, eu digo, é no painel da viatura. O meu policial está dentro da viatura nesse exato momento, atendendo uma ocorrência em qualquer rincão do estado do Paraná. Por isso eu digo para você, cidadão paranaense, que você está sendo bem atendido por uma polícia que não para, mesmo em tempo de isolamento social. Você pode ficar em casa, porque nós estamos na rua. Muito bom. Me chegou uma pergunta aqui, eu queria deixar essa para vocês comentarem. Coronel Ricardo, você comentar ela. Me perguntaram aqui no nosso chat como vocês têm lidado com os profissionais, né, que estão na linha de frente, com a questão emocional, né, a saúde emocional desses profissionais. Como vocês, né, têm lidado, primeiramente com vocês, a saúde emocional de vocês também. Falamos da saúde física, de todos os cuidados, protocolos que nós precisamos ter, mas como lidar com o emocional nessa hora, né? Não só de vocês, mas também com o emocional da equipe. Cada um dos senhores que estão aqui coordenam equipes. Como lidar com isso, Coronel Ricardo? Boa pergunta, pastor. Primeiramente,
meu emocional, a gente tem buscado muito a questão, a gente tem aqui convívio cristão com a igreja, a gente se apega muito tem aonde nós recorremos, né? A gente tem um Deus, a gente tem a palavra, a gente tem ouvido, conversado com irmãos, mas se não tivesse esse apoio, realmente é um pouco complicado você enfrentar, estar à frente de todos esses trabalhos, porque a pressão é grande. Para os meus colaboradores, a gente sempre tem buscado assim incentivá-los, palavras de incentivo. Nós temos buscado, essa semana passada teve o Dia Internacional da Enfermagem, nós fizemos várias homenagens, inclusive a banda da Polícia Militar teve no hospital, ficou ali quase 1 hora, trazendo uma música, homenageando, com faixas. Isso acaba, assim, ele se sentindo bem acolhido, né? No meio onde que a gente vive uma questão psicológica bem tensa dentro do hospital, né? Então, a gente tem buscado algumas ações. Nós também temos um serviço de psicologia dentro do hospital e também de capelania para todos aqueles que precisam ter esse cuidado psicológico. Então, nós estamos assim, e sempre buscando os gestores dentro das equipes, passar para eles a tranquilidade, no sentido de que eles são profissionais de saúde, eles vivem com a doença diariamente, e não é uma doença hoje com o coronavírus, a pandemia, que vai mudar muito, mas realmente, no começo, nós tivemos algumas dificuldades ali, no sentido de o pessoal estava um pouco tenso, mas entenderam que, como profissionais da saúde, tem que estar enfrentando, estão na linha de frente, e a gente está ali junto com eles, né, apoiando em todos os sentidos, e tanto que nem o coronel Périx comentou, nós em nenhum momento nós ficamos em casa, nós estamos ali, assim, indo domingo no hospital, não tem home office, desde as 7 da manhã, direto, vendo, atendendo, não tem descanso, finais de semana, para estar assim, trazendo esse conforto e que a gente está unido junto com a equipe ali. Doutor Matias. Algo que a gente precisa sempre lembrar é que a pessoa, numa fase dessa, ela precisa desenvolver algo que é chamado de resiliência, que é a situação da pessoa estar apresentando e estar envolvida num momento difícil, muitas vezes isolada na sua casa ou trabalhando num lugar estressante, que nem dentro de uma UTI, né? Todas as equipes de saúde, você não sabe se você está sendo exposto naquele exato momento àquele vírus, porque você está atendendo dentro de uma UTI com algum doente de Covid. E aí, nessa fase, quando a gente está numa situação difícil, você precisa aprender a ressignificar, precisa aprender a gerar valor dentro daquela dificuldade que você está enfrentando. Então, a palavra de Deus nos ajuda muito nisso. A gente trazer à mente aquelas coisas boas, aquelas coisas que o Senhor tem de bom para a gente. E, junto com a nossa equipe, então, mostrar até pela liderança, pelo exemplo, mostrar para eles que sim, existe propósito, existe um futuro, a gente vai sair disso, nós vamos sair melhores do que isso. Então, sempre incentivando a equipe a enxergar o propósito de tudo isso. E quando a gente nota que tem alguém que está perdendo o rumo, está triste, então trazer para perto, mesmo estando longe, né, mas trazer para perto e fazer com que essa pessoa se sinta parte, se sinta envolvida dentro de todo aquele contexto que a gente está vivendo. Então, nessa fase de isolamento social, a gente não pode deixar ninguém isolado. E quando alguém se isola, que está triste e tal, a gente tem que trazer mais para perto, tem que trazer junto. Muito bom. O capitão Anderson fazer uma pergunta para você. Como a gente sabe, né, e vocês mesmos estão relatando aqui, vocês estão na linha de frente e assim, o trabalho é intensivo, né? Não tem home office para vocês, né? Mas como conciliar esse momento com a família, né?
como conciliar esse momento em família, para não também desandar a algo familiar, né? Poxa, ficando horas no plantão com o médico, horas no trabalho com a polícia, no hospital, na defesa civil, né? Eu vejo vocês lá, acompanhando nas redes sociais, você com a Rafaela, né? Capitã Rafaela também, né? Vocês dois lá interagindo com os filhos e brincando. E como tem sido esse tempo? Como você tem administrado essa dinâmica familiar? O nosso caso, pastor, é um caso assim, de repente até um pouco atípico, porque tanto eu, a Rafaela também é capitã do Corpo de Bombeiros, então tanto eu quanto ela, a gente trabalha na área de segurança pública, então, em tese, nenhum dos dois tem folga. A gente tenta conciliar, no nosso caso específico, a gente tenta conciliar os horários. Ela trabalha, né, o horário que ela tem que trabalhar, ela trabalha direto, para que eu possa ir depois para a Defesa Civil, e daí a gente reveza as crianças, a gente reveza a questão do ensino à distância das crianças. Então, uma hora eu sou professor, outra hora ela é professora, e assim vai. Professor de inglês, o senhor imagina como é que é, né? Aquela coisa. É minha área. Inglês. Então a gente tenta fazer essa conciliação, a gente tenta, e daí principalmente quando a gente consegue estar os dois em casa, num momento onde nem ela está de plantão e onde nem eu estou de plantão, a gente até cancela as aulas. Vamos dar um dia de férias para vocês aí sem aula, quando não é aula online, né, quando é aula gravada. A gente consegue fazer uma brincadeira com eles, um malabarismo, um vídeo, alguma coisa para brincar, para que eles possam sentir ainda esse gosto de estar brincando, de estar com a família, já que eles não estão indo na escola, não estão brincando com os amiguinhos, pelo menos está tentando manter essa questão, fazendo um culto familiar, né, tentando orar um pouco, ler um pouquinho da palavra, explicar um pouquinho, deixar eles falarem o que eles entenderam daquilo, e a gente está tentando se revezar, né, nessa nova dinâmica aí que está sendo, para nós particularmente, está sendo bem diferente. Esse é um assunto importante que não envolve somente vocês, envolve todos nós, porque a gente precisa entender que os nossos filhos precisam de tempo, a nossa esposa precisa de tempo, nós precisamos do nosso tempo também, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de outros, né? Muito pelo contrário, né? Então, assim, é de suma importância neste momento, assim, tá focado no trabalho, tá focado na área frente de trabalho, ok, mas agora eu vou me cuidar. Então, agora eu vou dar meu tempo para minha esposa, vou dar o tempo para o meu filho, eu vou dar o tempo para mim, né? Porque é importante, nós, né? Eu gosto de usar uma frase do pastor Francisco aqui, que ele diz assim: todo homem, né, toda mulher, ele precisa um tempo dele para se encontrar com ele mesmo, né? E eu lembro que o dia que ele falou aquilo, que o que é eu me encontrar comigo, né? E de vez em quando eu me pego nessa, né? Eu falo para a Adriana: olha, onde você está indo? Eu estou indo me encontrar comigo mesmo, né? Porque é importante isso para nós, respirar, pensar, parar. Então, eu quero deixar também, né, para todos aqueles que estão nos acompanhando. Olha, é importante sim esse momento, ajuste, né? Mudou a rotina, né, normal. Eu acredito que tudo que está acontecendo no mundo, né, não é só em Curitiba, no país nosso, no mundo, é um momento de reflexão, de mudar. Aquela coisa acelerada que todo mundo vinha, acelera. Não, opa, vamos parar. Por quê? O pobre tem morrido, o rico tem morrido também, né? O pobre está em casa, o rico também, né? Até o maior conforto que ele esteja, né? Eu vi uma reportagem que o Cristiano Ronaldo pegou uma ilha particular dele, ele está lá na ilha dele, mas ele está isolado, né? Ele não pode sair dali para os restaurantes que ele gosta de ir. Todo mundo teve que se adaptar, desde o bilionário ao mais simples, né? Mas o ponto principal precisamos ter tempo com a nossa casa e com a nossa família. Mas eu já quero ir caminhando aqui para o nosso contexto final. Eu queria, Coronel Pérez, que você desse para nós um panorama do pós-pandemia, porque isso vai passar, né? A gente sabe, talvez vai mais algum tempo aí, mas isso vai passar. E nós temos que estar o quê? Preparado para o pós-pandemia, né? Quais os conselhos que você daria para nós, como cidadão,
né? Porque realmente a segurança pública é algo que nos preocupa muito, né? Todo ano, quando se tem as eleições, enfim, normalmente os candidatos batem, né? Saúde e segurança pública, né? Saúde e segurança e educação, né? São os 3 pilares que nós sempre ouvimos, né, dos políticos. Olha, saúde, educação e segurança. Mas infelizmente essas são as 3 áreas que a gente sempre está sofrendo e penando, né? Como cidadão, eu falo. O que fazer pós-pandemia? Quais os conselhos que você daria como cidadão e também falando da própria instituição da Polícia Militar? Bem, pastor, vou ter que me demorar um pouquinho mais nessa resposta. Fique à vontade. Existe uma frase, eu não lembro a autoria dela, que diz que pessoas simples falam sobre coisas, pessoas medianas falam de outras pessoas e pessoas sábias falam sobre ideias. E eu gosto de falar muito sobre ideias, sobre cenários, estimativas. Eu recebi um cartoon americano que mostrava uma cidade sendo atingida por 2 ondas. Primeiro, uma onda pequena, que ela era a onda do coronavírus, na verdade, uma marola. E depois vinha um tsunami, que era a crise econômica subsequente à pandemia. E eu quero falar para você que está nos assistindo agora, e preste bem atenção nisso. Como eu falei no início da palestra, quem está pensando soluções para a pandemia agora está atrasado. Nós precisamos falar para o final do ano, para daqui 3, 4 meses e o começo. Nós virá acompanhado uma crise econômica e afeta essa crise a questão do desemprego. E toda vez que nós temos uma desaceleração do produto interno bruto, quando o PIB baixa, a estatística criminal sobe. A Polícia Militar do Estado do Paraná, o governo Carlos Massa Ratinho Júnior, já está se preparando para essa situação. Nós precisamos, como autoridades públicas, preparar soluções e deixar com que a sociedade fique tranquila. Você enfatizou muito, Marciano, a necessidade, e também o doutor, de nós tranquilizarmos, gerar uma tranquilidade social, evitar o caos, o medo, a tensão. E como que isso ocorre? Quando nós, autoridades públicas, geramos soluções. Então, a crise, o Estado do Paraná, nós precisamos investir no agronegócio. O agronegócio levantando-se, gerando oportunidades. Nosso Estado é um Estado de base agrícola, de agronegócio. Nós somos o celeiro do Brasil, o Brasil é o celeiro do mundo. Todo mundo precisa de comida. Então, o que vai alavancar a nossa economia, além do nosso parque industrial, é o agronegócio, é a nossa vocação no Estado do Paraná. Nós precisamos preparar situações, elementos, estratégias e táticas para que haja o reaquecimento da economia, nosso produto interno bruto comece a subir novamente e o nosso Brasil decole economicamente. Fazendo isso, todos os outros ramos da economia irão ser carreados juntos nesse momento. Então, nós já estamos preparando questões, o governador autorizou, estamos mantendo um concurso de mais 2.400 PMs, 2.000 para a Polícia Militar, 400 para o Bombeiro, num cenário extremamente adverso, como está acontecendo, mas o Estado do Paraná marcha pujante e com ideias para a solução dos problemas que ainda estão por vir. Muito bom. Eu quero fazer uma pergunta aqui, Matias, chegou para você, Matias, uma pergunta como médico, doutor. Ela fala sobre criança. Qual a orientação médica para lidar com criança que quer ficar muito tempo em casa nesse período de pandemia, né? A pergunta é: qual a orientação médica para lidar com as crianças muito tempo em casa nesse período de pandemia? Eu tenho 3 filhos, né? Sei muito bem do que você está falando. Qual a idade dos filhos? O mais velho está com 16, é um adolescente, né? Faz parte aqui dos adoles. O do meio tem 11 e a mais nova tem 10. E o que eles querem? Videogame, televisão, o tempo todo, né? A gente está mantendo a questão dos estudos, né? A gente tem horários colocados, limitados, mas a gente enfrenta essa batalha também, né? Com relação a tirar de jogo e ler um bom livro, a jogar junto com eles, incentivar, por exemplo, atividades manuais, né? Sei lá,
tricô, crochê, o que a gente puder inventar, marcenaria, o que der para fazer com eles de atividade, origami e tal, a gente tem que ser criativo nessa hora, né? Porque o que acontece? As pessoas, se a gente não tiver criatividade, a gente acaba entrando num tédio e acaba perdendo essa questão de criatividade. Então, a gente tem que ser criativo com as crianças. E isso que, né, foi falado aqui, questão de orar com as crianças, questão de ler a palavra junto e conversar muito, aproveitar esse tempo para conversar com as crianças, né? É muito importante. E outra coisa, aproveitando a minha vez de falar, né, claro, é importante cada um que estiver em casa e que tem alguma doença crônica, que tem alguma situação, que não esqueça de tratar a sua doença, porque justamente a gente está falando só de coronavírus, mas tem gente que está esquecendo de tratar a sua diabetes, está esquecendo de tratar a sua hipertensão, está esquecendo de tratar tudo aquilo que já vinha tratando antes. Então a gente precisa realmente manter o tratamento daquelas doenças crônicas ou aquelas situações médicas que já estão sendo tratadas. E é importante saber que o acesso, o nosso Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina, ele disponibilizou no site para os médicos fazerem a receita digital. Então, se alguém faz uso de alguma medicação de uso contínuo, controlado, ele tem acesso ao seu médico e o seu médico pode dar isso de forma digital e essa pessoa, então, né, mesmo dentro do isolamento social, ele pode adquirir a sua medicação, pode obter a receita da medicação, né, se tiver acesso a esse médico aí. E o nosso sistema de saúde público aqui de Curitiba realmente está de parabéns, está muito bem preparado, nós temos hospitais preparados e a nossa situação aqui realmente ela está bastante estável com relação ao resto do país. Porque, como o Coronel Périx realmente falou, aqui nós fizemos a nossa lição de casa. Coronel Ricardo. Complementando o que o Dr. Matias falou, até vi numa reportagem que em torno de 23% de pacientes deixaram de buscar tratamento para câncer. Então, falando da área de saúde, especificamente também, pós-pandemia, a gente pode viver aí uma pandemia de pessoas com tratamento de câncer retardado, e aonde que a gente vai ter um inchaço no sistema de saúde, né? Onde que muitas pessoas vão estar, aquela doença que poderia ser tratada no começo, vai estar virando crônica, e isso vai gerando um prejuízo para o sistema de saúde. Então, é bastante importante que quem faz o tratamento para doenças crônicas, que continue o seu tratamento, que busque o tratamento junto à rede de saúde, tanto privada quanto pública. Para vocês terem uma ideia, nosso ambulatório, a gente conseguiu ficar fechado somente uma semana dentro do hospital, por determinação municipal, mas nós voltamos a atender em seguida, porque nós temos muitos pacientes que têm esse acompanhamento, principalmente os oncológicos, cirurgias, a gente restringiu um pouco mais cirurgias de emergência de oncológicos, nós continuamos. Então, assim, não dá para parar tudo, por conta de doenças. As instituições de saúde estão funcionando normalmente, inclusive com uma diminuição de procura. Mas, assim, o tratamento, a busca para a saúde deve ser continuada para evitar, no futuro, uma sobrecarga no próprio sistema. Muito bom. Nós temos ainda uma outra situação que a gente precisa levar em conta. Antes da pandemia, o que acontecia? As pessoas buscavam muito a emergência para tratar um resfriado, para tratar uma dorzinha de cabeça. Então, para qualquer coisinha ia para a emergência, né? E aquele que realmente tinha alguma situação mais séria, muitas vezes chegava na emergência e estava lotado e tinha uma dificuldade para ser atendido. Tanto que, né, existem protocolos de classificação de risco, onde então se direciona os pacientes mais graves para serem atendidos antes e aqueles que têm situações mais leves são atendidas depois e às vezes até horas depois. A questão é que hoje em dia, pelo Covid, as pessoas estão com medo de ir para o pronto-socorro, para a emergência. E aí nós temos a situação inversa. Aquele que precisaria estar lá, não vai. Então, é importante, né? Se alguém realmente está passando mal
uma dor no peito, alguma situação que tem um certo índice de gravidade, aqui em Curitiba nós temos o serviço do 192, que é o serviço do SAMU. Ligue, pergunte, se informe. As operadoras de saúde também têm seus canais de telemedicina e Ligue Saúde, por exemplo. Então, busque apoio, busque se informar, pergunte, não fique em casa sofrendo e pensando assim, vai passar. Não, vá procurar apoio médico, vá procurar um socorro médico, porque se realmente for uma situação grave, né, aquela hora de ouro pode ser perdida se você não for. Então, sempre procure auxílio quando for o caso. E, pastor, bem rápido, sobre a questão das crianças, só para pegar o gancho aqui, uma coisa que a gente faz em casa, em que pese assim, né, com todo o respeito que eu tenho para o senhor é pastor, a pessoa mais importante para mim no mundo, que me leva para Deus, mas eu queria falar uma coisa, em que pese o senhor canta aos 4 cantos do mundo, o senhor ganhou de mim na bike, eu sou forte, o senhor não ganhou não, mas tudo bem. É uma coisa que a gente faz para as crianças, que as crianças precisam fazer, é gastar energia. Uhum. Então a gente faz funcional com as crianças. Eu vejo. A gente brinca, a gente faz funcional com eles, porque eles gastam energia, saem com a língua no chão e dão uma paz um pouquinho. E tira a cabeça de só jogos, videogame, computador, porque hoje o que acontece, né? Isso em casa, a Adriana, ela implantou isso na nossa casa há muitos anos. Nós temos jogos, né? Imagem e ação, quebra-cabeça, Lego, jogos assim que a gente interage em família. Isso é muito bom também, porque realmente só no celular, só no videogame, só no computador não é bom. Isso vai trazer problemas futuros. Então fica a dica também para quem está em casa nos assistindo, né? Ficar ligado com isso. Olha, pega ali jogos, né? Tem tantos jogos que você pode trazer ali no contexto familiar para você brincar com os filhos, com a esposa e com a família. Eu quero já caminhar aqui para o final, né? Eu quero já fazer as considerações finais. Eu quero, antes de encerrar esse momento, eu quero orar, né? Hoje nós temos aqui representantes, né? De várias áreas, né? Defesa Civil, bombeiros, né? Médicos, o coronel, comandante da polícia, o coronel Ricardo, né? Médico bioquímico, né? Nós temos aqui profissionais da área da saúde que são aqui da igreja, né? Nós temos muitos enfermeiros, nós temos muita gente aqui da igreja que está nessa linha de frente também. Você está sendo muito bem representado hoje aqui, mas nós queremos orar por vocês, né? Nós queremos hoje, agora eu quero encerrar esse momento orando por vocês que aqui estão, já agradecendo, Coronel Péricles, né? Coronel Ricardo, Dr. Matias, Capitão Anderson, agradecendo vocês, mas eu quero encerrar orando, né? Orando por você, profissional da área da saúde, abençoando a sua vida. Talvez você não é um profissional da área da saúde, mas você tem um familiar na área da saúde, né? Então eu quero orar por você, abençoar a sua vida, agradecer a Deus. Mas antes de eu orar, eu quero só também dar alguma informação para vocês. Fica ligado na nossa rede social, nós vamos, e também com o seu líder de célula, porque na sexta-feira nós vamos liberar o link para os nossos líderes de célula, enviar aos irmãos, aos membros, para você fazer a sua reserva para o culto de domingo, das 10 da manhã e o culto das 18 horas. É importante você também lembrar que a inscrição é individual. Então você precisa fazer a sua esposa fazer a delas, os filhos, no caso, você pode fazer a deles também, mas não tem como você fazer em família. A inscrição é individual. E eu vou pedir uma gentileza a você. Só faça inscrição se realmente você tem certeza que você vai estar aqui no culto. Por quê? O número de cadeiras ele é limitado, então se você faz a inscrição e acaba não vindo, você segurou a vaga de alguém que gostaria de vir para o culto, né? Nós temos aí muita gente pedindo, pastor, faz mais cultos, mais cultos. Nós vamos esperar esse primeiro domingo agora para a gente ver como vai funcionar os próximos domingos. Então,
eu queria dar esse recado a você. Eu quero pedir, né, que você possa estar também orando, né, juntamente conosco neste momento, agradecendo a Deus pela vida desses homens e agradecendo a Deus pela vida de todos os profissionais da área da saúde. Eu quero orar com todos vocês. Pai, eu peço graça, amor e favor sobre a vida, Senhor, do Coronel Péricles, Senhor, do Coronel Ricardo, Senhor, do Capitão Anderson, Senhor, do Dr. Matias. Deus, eu peço pela vida deles, Senhor, e através da vida deles eu quero orar por todo profissional da área de saúde, Senhor. Deus, ali, cada um, Senhor, que está nessa linha de frente, Senhor, todos esses profissionais, Senhor, que estão ali, Senhor, trabalhando, Deus, em hospitais, Senhor, nos quartéis, Senhor, ou no SAMU, Deus, que o Senhor guarde a vida de cada um deles, que o Senhor guarde a família, que o Senhor guarde o emocional de cada um deles, que o Senhor guarde, Senhor, a vida, Senhor, deles, Pai, os proteja, Senhor, continue, Senhor, livrando-os de todo mal, Pai. Deus, nós oramos pelas suas famílias, Senhor, sabemos que muitos desses profissionais, Deus, estão morando até em outro local neste momento, para não ter contato muito próximo da família. Deus, pedimos por essas famílias, Senhor, que o Senhor supra a necessidade de cada uma delas, Senhor. Deus, nós oramos e pedimos, guarda-os, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor, e em nome de Jesus, pedimos que o Senhor guarde a nossa cidade, Curitiba, guarde o nosso estado, Senhor, guarda, Senhor, a vida do nosso prefeito Rafael Greca, o vice-prefeito Eduardo Pimentel, Senhor, autoridades dessa cidade, Senhor, guarda a vida do governador, Senhor Carlos Massa Ratinho Júnior, Senhor, guarda, Senhor, a vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, Senhor, Pai, protege, Senhor, a nossa nação, Senhor, Deus, pedimos a graça e o favor de Deus sobre nós, Pai, Deus, e que em nome de Jesus, Senhor, essa pandemia passe rapidamente, Senhor, e que possamos, Senhor, novamente congregar, cultuar, Senhor, testemunhar, Senhor, o Senhor na Tua casa, Pai. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos, né? Como citei no início aqui, ambos são irmãos aqui da Alcance Curitiba, e para nós é uma alegria termos, eu como pastor, né, falo em nome do presbitério da igreja, vocês como membros dessa casa, Coronel Péricles, Coronel Ricardo, que é líder de célula, né, o Capitão Anderson e o Dr. Matias também, que é líder de célula nesta casa. Para nós é uma alegria, é uma honra poder tê-los como ovelhas, né, e desta casa. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Uma ótima semana a todos.